irmãos, Mateus capítulo 22, do 15 ao 22, são palavras de Jesus Cristo para meditarmos um pouco. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra, e vieram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhes ele: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando-o, se retiraram. Este é o texto, sem dúvidas, bem conhecido da cristandade e até mesmo de pessoas que não professam a fé em Deus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Praticamente virou um provérbio dito praticamente em todas as nações. O contexto desta passagem registra 3 tentativas dos adversários de Jesus de fazê-lo cair em contradição. A questão sobre o imposto, a questão sobre o levirato e a ressurreição, e a pergunta sobre o maior mandamento. Estes estavam tentando apanhá-lo em alguma palavra, diz o verso 15. O vocábulo que Mateus aqui usa no grego é um termo de caça, que significa armar cilada ou armadilha. A estratégia demoníaca era formada por 3 grupos contra Jesus: os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus, que eram um grupo separatista de elite, e os saduceus pertenciam ao partido sacerdotal, e os herodianos eram os bajuladores de plantão, ou seja, os partidários de Herodes Antipas. Os 3 eram inimigos comuns de Jesus, chegaram a superar suas diferenças e uniram-se contra Jesus Cristo. Conosco acontece isso também. Você acha que é um demônio só que luta contra você? Não, o inferno se une para tentar barrar o nosso crescimento espiritual e nos lançar para bem longe de Deus. Todos sabem perfeitamente que nos dias de Jesus, toda a Palestina estava vivendo sobre o poderio do Império Romano, e judeus viviam a grande expectativa de se libertarem deste jugo romano. Assim, esperava-se que o Messias, aquele profetizado pelos profetas, viesse para tomar
o reino das mãos de César. No entanto, o que eles veem diante de si, Jesus, homem simples, pacífico, que ensina o povo a amar e perdoar seus inimigos e não os odiar. Mas como aceitar esse ensino de Jesus, de amar e perdoar os opressores romanos? E quando Jesus disse que se devia dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isso causou um problema, pois César era tido como o único Deus deste mundo a quem tudo pertencia. Assim, Jesus causou repulsa tanto nos judeus quanto nos romanos, pois tudo era para César, era de César. Assim, para alguns, Jesus preconizou a divisão entre o Estado, que era o César, e a Igreja, que é Deus. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 19, diz claramente que o Brasil é um país laico. Observa, é vedado a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, queridos, de acordo com este artigo 19, o Brasil é oficialmente um Estado laico, pois a Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. Como o artigo 5º da Constituição, inciso 6º, veja bem, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nos países que não são laicos, ou seja, teocráticos, Deus, não importa o seu Deus, como Alá, Maomé, Buda, a religião exerce o seu controle político na definição das ações governativas. Em outras palavras, quem manda é Deus, esse Deus. Ou melhor, nos países teocráticos, o sistema de governo está sujeito a uma religião oficial. Alguns exemplos de nações teocráticas são o Vaticano, Irã, República Islâmica, e Israel, o Estado judeu, e agora o Afeganistão com o governo do Talibã. Muito importante, queridos, portanto, o artigo 19 da Constituição Federal. O Estado não pode interferir no culto na igreja, como infelizmente ocorre em diversos países. O certo é que Jesus respeitava as autoridades constituídas. Quando disse para dar a César o que é dele, Jesus deixa claro que o bem possuído precisa ser entregue ao seu dono, para que este possa usufruir daquilo
que por direito lhe pertence. Ou seja, a moeda que tinha a imagem de César era de César por direito, mas só passaria a ser de César de fato a partir do momento que fosse entregue para ele, no caso, né, em forma de tributos. Um país não sobrevive sem os impostos. Sempre paguei meus impostos, desde quando era funcionário de empresa de economia mista, depois como professor e advogado, e agora como pastor. É meu dever, minha obrigação legal. Jesus ordenou que cumpríssemos nosso dever civil. Agora, dar a Deus o que é de Deus não está só falando em dinheiro. Tem muitos pregadores, especialmente da teologia da prosperidade, que só vê dinheiro nas palavras de Jesus Cristo. Deus não precisa das moedas terrenas. E os líderes que interrogaram a Jesus ficaram impressionados. Na verdade, maravilharam-se com esta resposta do Salvador do mundo, pois perceberam a essência do seu ensino. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Querido, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus e o que temos que dar a Deus, meus queridos. Temos que dar o louvor, a honra e a glória a Deus. São essas coisas que são de Deus e que Deus quer dos seus filhos, ou seja, o reconhecimento que Ele é tudo acima de todos. Então, para Jesus dar um imposto a César, porque era o César que estava cobrando o imposto do povo, e dar a Deus o que é de Deus, é o reconhecimento que Ele é Deus. Ardilosamente, os fariseus fizeram a pergunta a Jesus: é lícito pagar tributos a César ou não? Sem dúvidas, os maiores inimigos de Jesus eram os fariseus, líderes religiosos da época que viviam tentando fazer Jesus tropeçar ou cair em contradição. Eram maliciosos e ardilosos. Jesus os conhecia muito bem, ao ponto de fazer uma longa pregação sobre eles em Mateus capítulo 23. Ali, Jesus os tratou como deveria, chamando-os de hipócritas, condutores cegos, insensatos, sepulcros caiados, serpentes e raças de víboras. Por que Jesus falou isso? Porque conhecia perfeitamente o interior. Deus não vê como o homem vê o exterior. Deus vê a alma, Ele lê a alma, Ele conhece tudo. Uma das táticas mais ardilosas dos fariseus era de fazer perguntas dúbias para Jesus, ou seja, pergunta para as quais supostamente qualquer resposta faria Jesus se contradizer, e assim ficaria mais fácil para terem motivo para acusações, para prendê-lo e posteriormente matá-lo. Os fariseus chegaram ao absurdo de infiltrarem pessoas no meio dos seguidores de Jesus. Estavam ali com a carinha de crente, de discípulo, mas eram lobos, eram espiões.
Dai a Deus, foi a ordem de Jesus Cristo. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, pertencemos a Deus por direito, mas devemos nos entregar a Ele para sermos dele. Então, o mais precioso que possa dar a Deus é a minha vida. O que há mais precioso do que a vida, queridos? O próprio Jesus deixou isto bem claro ao dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? O profeta Isaías disse: buscai a Deus enquanto se pode achar. Capítulo 55, 6. Fica evidente que chegará o dia em que as pessoas vão querer colocar Deus em primeiro lugar, vão querer que Ele seja Senhor de suas vidas, mas não poderão, não encontrarão. Em Mateus 7, 23, Jesus fala a respeito do juízo final. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Os que não buscaram verdadeiramente ao Senhor vão ter que passar a eternidade longe dele. Logo percebemos que muitas pessoas vão querer ter encontrado o Senhor, mas não vão ter mais esta chance. Deus oferece sua graça e perdão hoje, querido. Amanhã pode ser muito tarde. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Amém. Oremos. Amantíssimo e eterno Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor devido. Cumpra-nos bendizer-te todos os dias da nossa vida. Tu és o nosso Deus. Somos servos prazerosamente e queremos Te servir, Senhor. Queremos dar a Deus o que é de Deus. Queremos ter uma vida comprometida com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o seu lar, querido, e até o próximo encontro com a bendita graça de Deus.